No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de cimento dentro da construção civil. Eu vou te explicar os tipos de cimento que existem, para que cada um deles servem, qual que é a diferença entre um e outro. Então, se você quer aprender sobre isso, fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo o que precisa saber sobre os tipos de cimento dentro da construção civil. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de cimento dentro da construção civil, para que cada um deles servem, quais que são as diferenças entre eles. Então nós vamos passar um por um e eu vou te explicar cada um deles, o que distingue um do outro. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, peço para você que é novo, que está chegando no canal pela primeira vez, que se inscreva, que ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo e você não perde nada do que está por vir. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal, falando sempre sobre orçamento de obras, com dicas, insights e coisas bem importantes que vão ajudar a alavancar a sua carreira e vão agregar muito conhecimento para você. Eu vou deixar passando aqui em cima também o nosso Instagram, então você que ainda não nos segue no Instagram, se inscreva em nosso Instagram, pois lá nós temos conteúdos diários sobre engenharia civil. Eu vou deixar o link também aqui na descrição e lá na nossa página do Instagram eu dou dicas, insights, ferramentas diariamente sobre engenharia civil de modo geral. E aqui no YouTube toda semana temos um vídeo novo especificamente sobre orçamento de obras. Mas então vamos ao vídeo, pessoal. Bom, pessoal, cimento é o nome popular para o mundialmente famoso cimento Portland. E o cimento chamamos de cimento Portland, pois ele foi batizado pelo empresário Joseph Aspdin, que o descobriu em 1824 na ilha de Portland, na Inglaterra. E esse composto trata-se de um pó fino com propriedades ligantes, que endurece sob a ação da água e que depois de endurecido, mesmo que seja novamente submetido à aplicação de água, ele não se decompõe mais. Então essa é uma descrição geral do cimento, quando que ele foi descoberto pelo Joseph Aspdin, que foi a pessoa que descobriu o cimento em 1824 na ilha de Portland, lá na Inglaterra. E vale destacar, pessoal, que aqui no Brasil nós temos 5 tipos diferentes de cimento e 3 tipos de cimento especiais. Então nós vamos falar sobre esses 5 tipos que nós temos aqui no nosso país e também sobre esses 3 tipos especiais de cimento, quais que são as diferenças deles e para que cada um deles serve, quando é mais indicado. Nós vamos ver um por um tudo o que você precisa saber sobre esses cimentos. Mas antes, pessoal, vou explicar um pouco melhor o que é o cimento. O cimento ele é composto principalmente pelo clinker, uma mistura de calcário, argila e componentes químicos. E ele é diferenciado conforme a adição de outros materiais, como pode ser o caso do gesso, que aumenta o tempo de pega desse cimento. Então o gesso ele aumenta o tempo de pega do cimento e dependendo do tipo de aplicação, isso é muito importante. A escória, que aumenta a durabilidade do cimento quando ele está em contato com sulfato. Então, se a obra, o local, aquele objeto que você vai construir tem contato com sulfato, a escória aumenta a resistência dele perante esse tipo de componente químico. Então, a escória aumenta a durabilidade desse objeto em concreto se ele estiver na presença de sulfatos. Mas, em contrapartida, tem lados ruins também. Quando você coloca muita escória no seu cimento, em grandes quantidades dessa escória, você reduz a resistência desse seu concreto. Então tem benefícios e tem desvantagens também a adição desses componentes, esses aditivos ao seu cimento. Temos também a argila pozolânica, que aumenta a impermeabilidade desse seu concreto. Então, se você vai trabalhar com redes, galerias que vão estar abaixo d'água ou que tem a presença constante de água, esse é um tipo de aditivo mais indicado, pois ele aumenta a impermeabilidade desse seu concreto. E temos também o calcário como aditivo,
e na grande parte dos cimentos o calcário ele é adicionado para baratear o custo de fabricação desse cimento, para baratear o custo do cimento no seu produto final. Então é adicionado calcário na composição do cimento para reduzir o custo de fabricação e, consequentemente, você ter um produto mais barato no mercado. Então, as diferentes adições de materiais dentro desse seu cimento vão alterar propriedades desse cimento, propriedades mecânicas, de impermeabilidade, dentre outras. Então você adiciona alguns componentes para modificar o seu tipo de cimento e deixá-lo mais adequado para uma situação ou outra. Vale lembrar, pessoal, que dependendo da região que você está, pode ser que um tipo de cimento seja mais comum do que outro, pois dependendo da região tem um produto mais abundante que outro e, consequentemente, é utilizado mais um produto. Por isso, cada região tem um tipo de cimento mais utilizado devido a essa facilidade de extração e de disponibilidade desse material no local. Então agora nós vamos começar a falar sobre os tipos de cimento propriamente ditos e eu vou explicar o que torna cada um especial e para que ele é mais indicado. E vamos começar pelo CP1. Como curiosidade, pessoal, o CP é de cimento Portland. Então, como eu falei no começo, Portland foi a cidade onde esse material foi descoberto e por isso ele é mundialmente conhecido como cimento Portland, e o CP vem sempre de cimento Portland. E nesse caso nós vamos falar sobre o CP1, ou cimento Portland comum. E ele recebe esse nome de comum pois ele não tem nenhum tipo de aditivo, em exceção do gesso que é adicionado nesse material para aumentar o tempo de pega desse cimento. Então ele é comum pois não tem a presença de nenhum aditivo, apenas a presença do gesso para aumentar o tempo de pega desse material. E o gesso, pessoal, ele tem essa função dentro do cimento. Ele tem essa função de retardar a pega e assim você consegue ter mais tempo para aplicação desse seu produto. Então, se o tipo de obra que você vai executar depende de uma longa jornada de aplicação, seria indicado o CP1, pois ele tem essa pega mais lenta, então consequentemente você teria um maior tempo de trabalhabilidade com esse material, teria um maior tempo útil para estar utilizando e fazendo a aplicação desse material. Só que uma grande desvantagem desse tipo de cimento é que ele tem um alto custo. Então ele é mais caro se comparado a outros tipos de cimento, devido a esse fato dele não ter nenhum aditivo e a sua pega ser mais lenta. E esse é um tipo de cimento, pessoal, que ele é mais indicado para a indústria. Então, provavelmente você vai ver a especificação desse cimento quando você for fazer alguma obra industrial em que esse vai ser o cimento mais indicado para esse tipo de obra. Ele tem uma classe de resistência de 25 MPa e ele é dificilmente encontrado no mercado, pois, como eu disse anteriormente, ele é mais indicado para uso na indústria e ele tem um alto custo, então acaba sendo pouco utilizado no mercado. E agora vamos falar do CP2, pessoal, que é o segundo tipo de cimento que nós vamos falar e é o mais popular aqui no nosso país, talvez no mundo seja o mais popular dos cimentos Portland. E esse CP2 nós já vamos falar mais à frente, mas tem algumas variações dele e nós vamos explicar cada uma delas. Então fica comigo no vídeo que nós vamos falar especificamente de cada uma delas. Então, pessoal, o CP2 ele é conhecido como um cimento Portland composto, pois ele é composto de outros materiais como aditivo a esse cimento. Então, nesse cimento é adicionado outros materiais para que você tenha um menor calor de hidratação desse cimento, ou seja, ele libera menos calor quando entra em reação com a água. Então, se você ainda não sabia, o cimento, quando entra em reação com a água, ele gera calor. Essa reação química do cimento com a água gera calor. E no caso do CP2, são adicionados alguns materiais para que diminui essa liberação de calor e assim essa mistura libere menos calor. Então, por isso que é adicionado materiais, é adicionado aditivos a esse cimento, de modo ao cimento liberar menos calor quando entrar em contato com a água. Então, como eu falei, o CP2 é dividido em 3 categorias. Ele tem 3 divisões.
que é o CPE, o CPZ e o CPF. E eu vou explicar o que é cada uma dessas siglas e qual que é a diferença dessas siglas umas com as outras. Então vamos começar com o cimento Portland 2E. Esse E, pessoal, significa que ele tem escória de alto forno como adição desse cimento. Então esse tipo de cimento ele está num nível intermediário entre o cimento comum, que é o CP1, e o cimento aditivado, e ele leva como aditivo a escória de alto forno. E o seu uso, pessoal, se dá principalmente quando o tipo de obra que você vai executar ele precise que libere menos calor na reação química desse cimento com a água. Então, a escória de alto forno adicionada a esse cimento, ela permite com que esse composto libere menos calor na hidratação desse cimento, na reação química desse cimento com a água. E esse, pessoal, é o tipo de cimento mais comum e utilizado dentro do mercado, e ele tem uma classe de resistência de 25, 32 e 40 MPa. Então é comum que você veja quando vai comprar um cimento a sigla CP2E25, CP2E32, CP2E40. Então o CP é de cimento Portland, 2 é o tipo de cimento. O E desse cimento, dessa nomenclatura, é que ele tem como aditivo escória de alto forno, e o 32 é a classe de resistência, conforme vocês podem ver aqui na imagem aqui ao lado também. Então é isso que significa a sigla do cimento dentro da construção civil. E o CP2E ele tem como adição a escória de alto forno, e como eu disse anteriormente, ele serve para reduzir o calor gerado com a reação química desse cimento com a água. Aí nós temos o CP2F, que é o cimento aditivado com material carbonático filler. Então o F é de filler e ele tem essa nomenclatura, pois ele é um cimento com um aditivo de um material carbonático. E esse, pessoal, é um dos modelos de cimento mais eficientes para obras de uso geral, para obras simples. Então esse material é utilizado muito em obras simples de uso geral. Então ele pode ser utilizado como concreto armado, como concreto protendido, como pré-moldados, enfim, ele tem várias utilizações dentro da construção civil. Então ele leva esse aditivo para garantir uma resistência maior a esse cimento. Então ele leva esse aditivo para garantir uma resistência maior a esse tipo de cimento, e ele pode ser utilizado tanto em pavimentação, em vários tipos de obras dentro da construção civil. E vale lembrar que em sua fórmula ele tem um teor de material carbonático que varia entre 6 e 10%. Então esse é o CP2F, que é o cimento Portland com aditivo de material carbonático. E aí nós temos o CP2Z, que é o cimento com aditivo de material pozolânico. Então, pessoal, esse tipo de cimento tem como aditivo a pozolana. E para que serve adicionar pozolana ao cimento? A pozolana adicionada ao cimento, ela aumenta a impermeabilidade desse cimento. Então, se você vai trabalhar com obras submersas ou obras com constante contato com água corrente, é indicado que você use esse tipo de cimento com pozolana, pois ele aumenta a impermeabilidade desse seu cimento. E todos esses três tipos de cimento CP2, eles têm como classe de resistência 25, 32 e 40 MPa, e eles são versáteis e podem ser aplicados em vários tipos de obras. Então cada um tem uma particularidade e dependendo da sua obra, um tipo é mais indicado que o outro. Então se você vai trabalhar com uma galeria subterrânea ou com água corrente, é indicado que você use o CP2Z, com adição de pozolana,
pois ele aumenta a impermeabilidade desse concreto. Já se você precisa de um cimento com uma maior resistência, você utiliza o CP2F, que tem como aditivo um material carbonático e aumenta a resistência ali do seu concreto. Ou se você precisa de maior tempo para trabalho, maior tempo de aplicação desse concreto, então você utiliza o CP2E, que tem como aditivo escória de alto forno, e ele dá um maior tempo de pega, pois ele faz com que o cimento libere menos calor e tenha uma pega mais lenta. Então, dependendo do tipo de obra, você pode usar um e outro. Lembrando que nós estamos no CP2, nós estamos no segundo tipo de cimento e, como eu falei no início do vídeo, são 5 tipos de cimento e mais 3 tipos especiais. Então agora nós vamos falar do terceiro tipo de cimento, que é o CP3. O CP3 ele é conhecido como cimento Portland de alto forno. E ele tem esse nome, pessoal, pois ele tem uma concentração de 35 a 70% de escória de alto forno. Por isso que ele é conhecido como CP3, como um cimento Portland de escória de alto forno. E a adição dessa escória, pessoal, ela faz com que o concreto tenha uma maior impermeabilidade, uma maior durabilidade e que ele tenha um baixo calor de hidratação. Ela permite que ele tenha uma alta resistência à expansão devido à reação alcali agregado, além de ser resistente a sulfatos. Então ele é menos poroso e mais durável que outros tipos de cimento. E se você vai trabalhar com obras que têm a presença de sulfato, esse cimento ele é mais indicado, pois ele tem uma resistência maior a esse tipo de sulfato. Então, em obras com uma grande agressividade, você utiliza esse tipo de cimento. Então, barragens, pontes, esgotos, afluente de esgotos, fundações para máquinas. Então, esses tipos de obra, se você for empregar um concreto nesse tipo de situação, ele é mais indicado, pois ele tem uma resistência maior a essa agressividade por sulfatos. E ele tem também, pessoal, uma classe de resistência de 25, 32 e 40 MPa. Então você pode encontrar o CP3 nessas 3 classes de resistência, tanto de 25 quanto de 32 como de 40 MPa. E aí temos também o CP4, que é conhecido como cimento Portland pozzolânico, pois ele tem em sua composição cerca de 15 a 50% de material pozzolânico. Então ele proporciona uma estabilidade quando é empregado em locais onde você tem uma grande presença de ácido, em especial a ataque de sulfatos. E esse material pozzolânico, pessoal, é adicionado nessas quantidades para aumentar a estabilidade desse cimento em ambientes de ataques ácidos, e especialmente ataques por sulfato. Então, se você vai ter uma obra nessas condições, é mais indicado que você use esse cimento pozzolânico, pois ele vai te garantir uma maior resistência a esses ataques. Ele possui um baixo calor de hidratação, então ele é muito indicado para concretagens, pois ele tem um baixo calor de hidratação, o que o torna bastante recomendado em concretagens de grandes volumes e concretagens em temperaturas elevadas. Então esse cimento ele é muito indicado nessas condições, pois ele tem uma maior resistência a ataques ácidos de sulfatos e ele também tem um menor calor de hidratação. Então, concretagens de grandes volumes ou em locais com temperaturas muito elevadas, é indicado utilizar esse tipo de cimento. Vale dizer também, pessoal, que esse tipo de cimento ele é um cimento pouco poroso, então ele é bem indicado para quando você vai ter contato com água do mar ou água de esgoto, pois por ser menos poroso, traz mais resistência a ele perante a presença desse tipo de material. E a classe de resistência desse CP4 é de 25 e de 32 MPa.
E aí temos também, pessoal, o CP5 Ari, ou cimento Portland de alta resistência inicial, como também é conhecido. E em função do seu processo de execução, ele tem um alto ganho de resistência num curto período de tempo. Então, por isso que ele é conhecido como alta resistência inicial, pois em poucas horas após a aplicação desse tipo de cimento, você já tem uma grande resistência. Então ele tem um ganho de resistência muito alto logo no início da sua aplicação. Então, pessoal, esse tipo de cimento, assim como os outros, você tem ali 28 dias para total cura desse seu cimento, total cura desse concreto que você utilizou, esses tipos de cimento que nós estamos falando. No caso do CP5, você tem um alto ganho de resistência inicial e depois essa resistência continua crescendo até atingir os 28 dias. Ao atingir 28 dias, geralmente esse tipo de cimento vai ter uma resistência superior aos demais, mas o que o diferencia é exatamente esse alto ganho de resistência inicial. E devido a isso, ele é muito indicado em obras de pré-moldados, em fábricas, em elementos de concreto pré-moldado, pois você depende de um tempo menor de desforma para que você possa seguir uma linha de produção. Então esse tipo de cimento ele é mais empregado no uso de pré-moldados. E aqui, pessoal, nós falamos dos 5 tipos de cimento já que eu mencionei lá no início do vídeo. Mas se vocês lembram, eu falei que também tem 3 tipos de cimento especiais. Nós vamos falar sobre esses tipos agora. Então nós já vimos os 5 tipos mais utilizados dentro da construção civil e agora nós vamos ver os 3 tipos especiais de cimento. E vamos começar falando do cimento RS. Cimento RS, pessoal, é o cimento Portland resistente a sulfatos. O cimento RS ele tem várias fórmulas de fabricação, o que vai variar de fabricante para fabricante. Então, cada empresa vai ter um jeito de fazer, vai ter uma fórmula de fazer esse cimento RS. Mas os produtos enquadrados nessa divisão têm como característica a resistência a sulfatos. Então, na execução de redes de esgoto, ambientes industriais, ambientes com incidência de água do mar, você utiliza esse tipo de cimento especial, que é o cimento RS. E se você quer saber mais detalhes sobre esse tipo de cimento, você pode ver a NBR 5737, que ela vai detalhar um pouco melhor e vai trazer informações sobre esse tipo de cimento. O segundo tipo de cimento especial, pessoal, é o cimento branco. Então provavelmente você já viu o cimento branco, ele é mais comum do que outros tipos de cimento que nós trouxemos aqui no vídeo, e o cimento branco ele é conhecido como cimento Portland branco ou CPB. Ele tem como principal característica a cor branca, então diferente dos outros tipos de cimento, esse tipo de cimento, como o próprio nome sugere, ele tem a coloração branca. E essa característica dessa cor branca nesse tipo de cimento é devido ao baixo teor de manganês e ferro nesse cimento e também devido à utilização de caolin no lugar da argila na composição desse cimento. Então isso que garante essa característica dessa cor branca nesse tipo de cimento. E existem 2 tipos de cimento branco, pessoal. Um é o cimento branco estrutural, que é mais indicado para a execução de peças ou detalhes arquitetônicos, e o não estrutural, que é mais indicado para rejunte de cerâmicas, para rejunte de pedras, instalação de pedras de mármore, granito. Então o cimento branco ele tem o estrutural e o não estrutural. E vale mencionar, pessoal, que o cimento branco estrutural é difícil de se encontrar no mercado, pois ele tem um alto custo de produção devido à sua tecnologia, dentre outros aspectos. Então, devido ao seu alto custo, é mais difícil ser utilizado no mercado e é mais difícil você encontrar esse tipo de cimento, mas eu trago aqui no vídeo, pois ele também é um tipo de cimento muito utilizado na construção civil. E se você quer saber mais detalhes sobre o cimento branco, dê uma olhada na NBR 12989.
Lá você vai ter mais informações a respeito do cimento branco. E por fim, pessoal, o terceiro e último tipo de cimento especial é o cimento Portland de baixo calor de hidratação, ou BC, como também é conhecido devido ao baixo calor de hidratação desse tipo de cimento especial. E esse tipo de cimento ele tem a propriedade de retardar o desprendimento de calor em peças de grandes massas de concreto. E por retardar esse calor na reação química do cimento com a água, ele evita a presença de fissuras nessas peças de concreto. Então, fissuras de origem térmica, devido ao calor de hidratação do cimento, elas são minimizadas com a aplicação desse tipo de cimento, pois ele reduz esse calor de hidratação, fazendo com que essa peça de concreto fissure menos e não tenha a presença de fissuras térmicas. E aí vale a pena mencionar de novo, pessoal, que dependendo da região que você está, você vai ter um material mais disponível que outro, você vai ter um tipo de cimento mais utilizado que outro devido aos aditivos disponíveis dessa região. Então pode ser que na região que você está um cimento seja mais comum que outro, pois você tem em abundância determinada matéria-prima e por isso você tem uma maior facilidade em ter um tipo específico de concreto na sua região. Agora eu quero que você me conte, você já sabia, já conhecia os tipos de cimento dentro da construção civil? Me diga aqui embaixo quais cimentos você já usou, qual é o cimento mais comum aí na sua região. Se é o CP2E32, se é o CPZ, o CP5 Ari. Diga aqui embaixo qual o cimento que você utiliza aí na sua obra e qual o cimento mais comum aí na sua região. Eu peço para você que chegou até aqui, que ficou até o final desse vídeo, que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo. Lembrando que toda semana nós temos um vídeo novo aqui no canal. Eu aproveito e peço também que você deixe seu like já nesse vídeo, dê o seu joinha nesse vídeo, pois isso me ajuda muito a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante na sua carreira. Então eu agradeço se puder dar um like, pois isso me ajuda muito. E peço para que você comente aqui embaixo também se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu traga um vídeo detalhando ainda melhor onde utilizar cada tipo de cimento. Então o tipo de cimento que é mais indicado para um piso, para um emboço, para um concreto magro, um concreto estrutural, não estrutural. Deixa aqui embaixo nos comentários se isso te interessa, que eu trago um vídeo específico detalhando ainda melhor, de acordo com o local de aplicação, qual é o tipo mais indicado de cimento a ser utilizado. Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu e minha equipe vamos ver a todos e responder a todos na medida do possível. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.